Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Ressoar Igreja de Maringá. Você é muito bem-vindo aqui e eu te convido para abrir o seu coração e se preparar porque Deus quer falar com você. E não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva. Segue a mensagem. O tema dessa palavra é basta uma palavra. Deus mudou. Repita comigo. Basta uma palavra. E aqui o texto que eu vou trazer é de Mateus 8, do 5 ao 13. E nós vamos ler juntos aqui. E nós vamos extrair algumas lições desse texto. E eu quero já dizer para você e para mim que basta uma palavra e algo vai acontecer na sua vida. Basta uma palavra e aquela resposta virá, aquela direção virá. E eu creio muito nessa palavra. O Senhor realmente confirmou essa palavra para essa noite. E antes de ler, eu quero orar para que o Senhor possa falar aos nossos corações e confirmar aquela mensagem específica, personalizada na vida de cada um. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu coloco diante do Senhor essa palavra e peço, Espírito Santo, toma conta, toma frente, capacita, Deus, as nossas vidas para essa noite, para o entendimento dessa palavra. Que possamos ser encorajados de forma personalizada, encorajados de forma pessoal pelo Senhor, a entender os valores e as pepitas dessa palavra. E que possamos sair daqui encorajados, renovados pela Tua presença. Colocamos aqui, Deus, nossa mente diante do Senhor, mente frutífera, todo incômodo, toda distração, que não tenha lugar nos nossos corações, nas nossas mentes, e que possamos caminhar nessa noite à luz da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 8, 5 ao 13, você pode acompanhar a leitura aí no slide. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus volta então ali para o centurião e diz: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Que palavra forte, que palavra poderosa. Olha só. Uma outra tradução, só queria ler o versículo 1 e 2, 5 e 6 na verdade. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Isso aqui é na NAA. Jesus, Nova Almeida atualizada. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Eu vou curá-lo. Eu quero extrair algumas lições dessa passagem. Antes eu queria fazer aqui uma introdução e uma contextualização, que isso acontece logo após Jesus descer do Monte das Bem-aventuranças. Então, não sei se você vai lembrar, Jesus ali em Mateus 5, 6 e 7, ele sobe no monte e ele dá o sermão da montanha. Lembra disso? Então, quando ele desce, algo já acontece. No versículo 1 a 4 de Mateus 8, a descida do monte,
vem ao seu encontro um leproso e pede: Senhor, será que tu podes me curar? E ele fala: sim, posso, e cura um leproso. Logo depois ele entra então em Cafarnaum. Isso aqui é uma contextualização, que na descida ele já encontra esse homem, porque os leprosos ficavam fora da cidade. Não ficavam na cidade de Cafarnaum. Ficavam ali na periferia. Em seguida ele entra em Cafarnaum, que na verdade é uma espécie de sede do seu ministério. Uma contextualização bem rápida aqui. Ali é a casa de Pedro. Cafarnaum é a casa de Pedro. Então, era um ambiente que ele ia e voltava com muita frequência na sua trajetória ministerial. Um outro conceito dentro do contexto é sobre o centurião. Sobre quem? Centurião. Esse homem, ele é um oficial romano e ele tem, o centurião tem significado 100, né? Ele é homem sujeito a liderando 100 soldados. Então, por isso ele é um centurião, porque ele tinha 100 soldados debaixo da sua guarda. Quando ele fala assim, ó, eu tenho homens debaixo de mim, é porque ele é esse homem que lidera, ele é um capitão. E, na verdade, o centurião, ele exerce uma influência muito grande. O centurião, ele é uma correspondência do imperador César. Está comigo? Ele é uma pessoa que representa a autoridade romana da época, que era o César, o imperador. E aqui um paralelo é que ele sabia que o Messias era um representante também, só que de Deus. Você entendeu o porquê do encontro. Então, é só uma breve contextualização e um outro fato que não fala em Mateus, mas fala em Lucas 7, do 4 ao 5. Esse centurião, ele tinha uma boa relação com os líderes da cidade. Qual cidade? Quem lembra? Qual cidade? Cafarnaum. Tá? Não é um nome comum, né? Cafarnaum. É uma cidade. Ele tinha uma boa relação com os líderes porque ele tinha construído a sinagoga deles, o lugar de templo. Então ele era um homem bem relacionado. Então ele pede lá em Lucas, conta a mesma história com uma outra ótica, mas é a mesma história e contexto. Bom, agora eu quero, dito essa introdução, eu quero avançar e extrair aqui alguns princípios dessa passagem. Vamos expor essa passagem das Escrituras? Vamos, João, pode passar o primeiro aí? A primeira coisa que eu aprendo aqui é: recorra a Jesus. Repita comigo: recorra a Jesus. Esse homem, a Bíblia fala, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Irmão, quando você quer algo de Jesus, se você vai assim, ó, Senhor, se der assim, sabe? Faz aí alguma coisa. Eu aprendo aqui o contrário. Existe um nível de intensidade. Esse implorando revela uma intensidade. Revela uma intensidade. Você está desesperado, ele está implorando. E por que ele está implorando? Porque algo estava acontecendo. Algo ruim estava acontecendo. Irmão, vá a Jesus, primeira coisa aqui, ó, com intensidade. Ore com intensidade. Busque a Deus com intensidade. Louve com intensidade. Não quer dizer que o barulho revela alguma coisa, mas a apatia pode revelar. Tem gente que... vamos louvar a Deus? Vamos. Meu irmão do céu, é uma moleza, é uma apatia espiritual. Isso se revela em tantas áreas da nossa vida. Deixe de lado a apatia. Vá para Jesus com intensidade, louve com intensidade, busque-o com intensidade, enquanto se pode achar. A Bíblia também fala em Hebreus 4,16, pode passar lá, João. Aproxime-se de Deus com confiança, fale comigo, confiança. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Essa semana aconteceu algo comigo. Eu fui para Jesus com intensidade. Eu recorri a Jesus. Algo aconteceu e eu estava... Toda manhã eu estou caminhando, correndo ali no buracão, quase toda manhã.
E nessa caminhada eu senti que Deus estava me convidando para um momento de oração. Ali eu estava entendendo que na verdade era um convite do Senhor para um momento, eu e Ele. E eu estava com um problema para resolver, e eu fui recorrer a quem? Eu fui recorrer a quem? A Jesus. Eu falei, Senhor, aqui eu posso abrir o meu coração. Aqui eu posso falar o que eu quiser, que o Senhor vai me entender. Talvez naquele momento alguém pudesse não me entender, mas eu tinha convicção de que alguém iria me entender. E esse alguém é Jesus, e a partir daí então, aí eu venho, Raíza, converso com outra pessoa, exponho isso de forma mais abrangente. Mas perceba que esse lugar que você recorre a Jesus é um lugar de confiança, é um lugar que você não pode ter medo de estar. E algo aconteceu. Eu estava ali com o Senhor e eu literalmente me vi e expressei isso para Deus em oração. E eu coloquei aqui, né? Eu imaginei eu e Jesus num sofá. Não estou criando nada agora não, tá? Foi uma conversa íntima com o Senhor. Eu e ele num sofá. E ali eu pude abrir o meu coração. Falei, Senhor, vou falar aqui como um filho. Quem é filho aqui também? Então você pode falar com o Pai como um filho. E ali eu, abri o meu coração. E senti ele falando assim, filho, obrigado. Me senti o abraço dele através da sua presença. Ali tive uma visitação do céu. Inclusive estava no anfiteatro que vai ser o encontro das mulheres. E ali eu já me deitei, me joguei, chorei. Não estava nem aí se ia passar alguém. Ali era eu e o Pai. Recorra a Jesus. Centurião sabia disso. Ele não foi recorrer a qualquer outra pessoa. Ele foi recorrer a Jesus. E quando você for a Jesus, pode passar mais um, a Bíblia fala, chegue-se a Ele com sinceridade de coração. Quando você for falar com Deus, não adianta inventar palavras, querer chamar a atenção. Vá com a sua sinceridade. Salmo 51, 17 fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Quer chamar a atenção de Deus? Quer que Ele te ouça? Aqui, fale comigo. Quebrantamento. Não, você consegue falar isso? Quebrantamento. Contrição. Agora se você for assim, ai Senhor, sabe como é que é, né? Eu sou demais. Irmão, bate no peito. Senhor, eu sou o mais digno de compaixão. Tem misericórdia de mim. Eu falei para Deus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmão, recorra a Deus. O centurião fez isso e eu e você também devemos fazer. Está comigo? Segunda coisa que eu aprendo desse texto. Pode passar lá. Seja específico com o Senhor. Seja o quê? Específico. O Senhor, a Bíblia fala no versículo 6. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. 4 coisas. O meu servo está, pode passar lá, em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Quanto mais específico, mais sincero você se torna. Não é assim com a sua esposa? Quando você vai conversar, seu marido, ou com alguém que você conhece, você vai ser superficial? Não, vamos lá, fala mais. Conte detalhes. Fale mais. Você quer ouvir aquela situação. Como foi? Homem, como é que foi teu dia, amor? Meu dia foi ótimo. A mulher não quer isso aí, irmão. É ou não é? Não, mas fala como é que foi. O que tu fez? O que tu trabalhou? O que tu... Entende? Mulher... E assim é com o Senhor. Quanto mais específico, mais sincero aquela situação se torna. E essa era a situação real daquele servo. Ele estava à beira da morte. Irmão, vai entendendo aqui, Aquele servo estava à beira da morte, Lucas 7:2 fala isso. E o servo do centurião, a quem muito estimava, estava doente quase à morte. Agora eu quero fazer uma aplicação pessoal aqui, desse ponto. Talvez
estejamos com situações que estejam como esse servo. Como? Paralisadas e à beira da morte. Talvez você esteja aqui com alguma situação da sua vida paralisada e quase à beira da morte. E a quem você vai recorrer? Jesus. Deus está vendo o tamanho da sua fé nesse exato momento. Vai gravando isso aqui, ó. Ele está vendo aonde está a tua fé, como está a sua fé. Nesse momento, ó, é uma observação. Não tem nada a ver com o servo que está em casa. Aqui a fé é de quem? De quem? Do centurião. O cara está em casa, de cama, quase morrendo. A fé toda é do centurião. É só um parênteses aqui. Talvez Deus esteja te levantando, você aqui hoje, para clamar por alguém que talvez esteja morrendo e paralisado. Puxa aí, irmão, na tua mente agora. Puxa na tua mente, família, amigos, pessoas que talvez estejam lá na casa deles, de cama, paralisado, à beira da morte. Não é forte isso? Talvez você seja o centurião que vai estar clamando, recorrendo a Jesus pela vida de alguém. E a pergunta mais sincera desse ponto aqui é essa. Qual é a área da sua vida? E lembra que eu fui para o buracão e eu expus a área da minha vida para o Senhor. Qual é a área da sua vida que nesse exato momento está paralisada e à beira da morte? Que você já está quase que desacreditando dessa situação. Fale para Deus. Fale com o Senhor. Em oração, expresse a sua fé perante Deus. E Ele nos ouve. Vamos avançar, esse foi o segundo. Terceiro ponto, e agora vai entrar no momento mais intenso da conversa. Quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Tem alguém aqui precisando de cura em qualquer área? Existe uma palavra de Deus. Não é minha, não é coisa da minha cabeça, de Deus. Que se eu aplico fé a essa palavra, isso pode acontecer. Nós cremos na cura. Vou avançar aqui, ó. Se Jesus disse, creia. Se Jesus disse que ele vai curar, creia. O centurião creu. E lá no final você vai ver que isso acontece. Bom, eu quero deixar claro aqui sobre cura algo fundamental. Olha para mim. Quem cura é Deus. Quem cura é Deus. Não tem aqui alguém que tem capacidade por si só de curar. Todo mundo entendeu isso? A cura vem de Deus. Nós não temos poder para curar de nós mesmos. O poder e a autoridade é do Senhor. Dito isso, vamos aqui entender algumas coisas. Mas Deus vai usar pessoas para isso. Quem cura é Deus, mas quem é usado para tal somos nós. Beleza? É Ele que cura. Para que você não entenda, não ache que é sobre você. Ah, tu viu? Eu orei pela pessoa, foi curada. Então agora eu sou o curandeiro. Não. Você é instrumento, ferramenta para manifestar cura na vida das pessoas. Eu creio e eu prego que nós cremos num Deus que cura e Deus vai usar pessoas para isso. Ponto. E agora, eu quero aprofundar um pouquinho aqui, porque esse tema é delicado para algumas pessoas. Mas olha, na ida de Jesus, quando ele vai, ele capacita e empodera os seus discípulos. Você lembra disso? Ele capacita e empodera os discípulos a fazerem tais feitos, obras iguais ou até maiores. João 14, 12. Depois vai lá ver. Vocês farão obras iguais e até maiores. Agora, eu quero trazer 2 pontos sobre cura, para, ao sair daqui, você sair empoderado por essa palavra e saber que você pode sim orar por cura aonde você estiver. Quem aqui quer orar por cura no seu trabalho, na sua família? Levante a mão. Irmão, se você não quer isso, você está querendo uma parte do evangelho e não outra. Eu quero tudo que Deus tem para mim.
Não sei você, mas eu quero tudo que Deus tem para mim através das Escrituras. Agora vamos entender aqui, cura, para que você não saia daqui assustado. Vamos lá. Estes sinais acompanharão os que creem. Sem ler mais nada. Eu quero te perguntar aqui, ó. Quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão. Tá bom. Você crê em Jesus? Tá. Então estes sinais agora acompanham os que creem. Se você crê, a lista está aqui, ó. Em meu nome expulsarão demônios. Quem está expulsando demônio aí? Alguém? Você tem que saber, você tem que estar preparado para isso. Ninguém vai atrás, né? Obviamente. Mas se acontecer, você tem que estar preparado. Porque é um sinal que vai acontecer. Quem é que quer que eu ore para Deus mandar umas situações assim para você resolver em casa aí? Alguém? Não, né? Tem gente que tem medo disso, né? Não, pastor, vai que o demônio me... Não, irmão. Que isso? Que medo é esse? É em nome de Jesus que você ora e o bicho sai. Tem que sair. Não é sobre você, é sobre o nome dele. Ele não tem medo do nome do Christian. Ele teme o nome de Jesus. É isso. Aí está tudo certo. Então, o primeiro sinal é expulsar demônios. Segundo, falarão novas línguas. Terceiro, pegarão em serpentes. E se beberem veneno, algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Isso aqui é uma proteção. E o quarto, é sobre o que eu quero falar para não me alongar. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então a cura é uma manifestação do dom de Deus, uma delas, e está disponível para o Filho de Deus, sim. Então, vamos lá. Quem aqui já orou por alguém, por algum nível de cura em alguma área? Levanta a mão. Ok. Metade do auditório. Você que nunca orou, eu quero te dizer pela palavra de Deus que isso está, sim, disponível para você e para mim. E no final das contas, entenda aqui, ó, se der certo a cura, não tem a ver com você. E se não der certo a cura, também não tem a ver com você. Nós somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor que vai orar por cura. E nas diversas áreas. Irmão, é que talvez você não tenha tido ainda oportunidade ou experiência nessa área. Mas eu não perco oportunidades. Eu já falei aqui, vou só reforçar. Um dia eu estava com um rapaz fazendo umas camisetas para a igreja e ele reclamou de uma dor no tornozelo. E não conseguia andar direito. E na hora, o Senhor já falou comigo. Pede para orar por ele. Irmão, eu quero, mais uma vez, todo o pacote da Bíblia. Você que vai caminhar com a gente, essa é a nossa visão. Nós cremos nisso. Nós queremos isso. Nós vamos, quando tiver oportunidade, vamos orar sim por cura. Que mal tem? Qual o problema em orar por cura? Alguém está com alguma dor? Vamos orar. Coloque as mãos, ore e peça para que o Senhor cure. E se Ele quiser, quem cura é Ele. Porque no final, a glória vai ser para Ele. Mas aqui a palavra é, você e eu estamos biblicamente instruídos, autorizados, com permissão pelo Senhor a orar pelos enfermos. Você recebe essa palavra, irmão? Olha só, lá em casa acontece muito isso. Primeira coisa, antes do Dorflex, é oração. Tem pecado comprar remédio? Não, irmão. Ninguém é contra isso, não. Mas ore primeiro. Ore primeiro. E já aconteceu de Deus curar. E já aconteceu de não acontecer nada. Tem a ver comigo? Não, tem a ver com Ele. Mas o Senhor quer que manifeste fé. O que Ele está atrás é, será que existe fé em alguém aqui para orar por cura? Aqui eu quero fazer uma pergunta já. Só uma pausa aqui. Uma pergunta rápida. Quem aqui hoje, nesse auditório, tem alguma situação física de saúde e você fala assim, eu gostaria que orassem por mim, por cura? Levante a mão. Levante a mão. Aí, algumas pessoas. Beleza. Então, no final, vamos orar por cura. Amém? Vamos orar, clamar a Deus que cure. Porque quem cura, nós aprendemos, é Ele.
Quem faz é Ele. E no final não vem mérito, glamour, honra para homens. É tudo sobre Ele. Mas a nossa parte é orar. Amém? Então tá. Terceiro ponto é esse. Tem uma quarta coisa que eu quero dividir aqui. Essa fé do centurião, ela impressionou Jesus. Que tipo de fé é essa, irmão? Que impressionou Jesus? Jesus, todo Deus, todo homem, a Bíblia fala que ele se impressionou. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo será curado. Irmão, olha a fé desse homem. Meu Deus. 9, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. Digo a outro venha, ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Essa palavra no original é surpreendeu. Esse homem conseguiu surpreender Jesus. De verdade. Tanto que ele faz uma dura crítica depois. Todo Israel, eu encontrei fé como a desse homem. Ou seja, ele vira para os seus seguidores, ele fala, eu não vi fé igual a desse homem, e ele dá ali uma lição, um sermão rápido naqueles homens, porque um gentio estava manifestando mais fé do que um judeu. Sabe por quê? Muitas vezes nossa fé, ela é muito lógica. Nós só queremos o que nós sabemos. Nós só aceitamos o que nós conhecemos. E eu preciso te falar isso. Deus é maior do que o que você sabe dele. Deus é mais poderoso do que a tua caixinha de coisas que você sabe sobre Deus. Você entende isso? Essa fé impressionou Jesus. Nós não temos nenhum outro relato da Bíblia de uma fé que Jesus se surpreende nesse nível. E a frase aqui que chama a atenção de Jesus é que esse servo fala assim, só basta uma palavra tua. Só basta uma palavra tua. E eu garanto, e o centurião sabia que algo iria acontecer. A fé desse centurião era diferente, irmão. Você concorda comigo, sim ou não? Era diferente. Agora, vamos falar sobre fé um pouquinho? Pode passar lá. O que é fé? Tá aí, Hebreus 11, 11:1 e 11:6. Vamos ler. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Aí o 11:6 vai um pouquinho além. Fala assim, sem fé é impossível. Repita comigo. Impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, centurião, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmão, a fé, quando você vai para Hebreus 11 como um todo, é o capítulo do conhecido Heróis da Fé. É a galeria da fé. Tudo que você vai ler em Hebreus 11 é sobre homens que se moveram por fé. E aqui eu preciso te falar, Jesus não responde necessidades isoladas e meramente egoístas. Jesus responde fé. O Senhor, ele se move por fé. Não pelo que eu quero, simplesmente. Porque o que eu quero pode não ser genuíno, pode ser egoísta, pode ser carnal e mundano, mas ele se move por fé. Ali algo aconteceu porque aquele homem, o centurião, manifestou fé. Fé, meu irmão, é a linguagem do reino de Deus. Fé é a linguagem do reino de Deus. Não é outra coisa. Nós nos movemos por fé. Foi pela fé que o mundo foi formado, pela palavra. Os homens da Bíblia se moveram por fé. Abraão, Isaac, Jacó, por fé. Fé você não vai entender muitas vezes, mas você crê. Fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova de que existem coisas que nós não vemos. Isso caracteriza a fé. Todos nós somos chamados a crescer em fé. Todos nós.
todos nós aqui, seremos convidados hoje a crescer em fé, a falar como os discípulos. E eu vou finalizar com esse texto. Senhor, aumenta a nossa fé. Eu creio que Deus está nos chamando aqui como igreja hoje para aumentar o nosso nível de fé. Para ser um homem e mulher de mais fé, em crer no impossível. Em crer que Deus pode mudar diagnósticos. Deus pode mudar histórias. Sim, isso aqui não é uma palavra de encorajamento vazio. Não é de bajulação, não é sobre isso. Mas nós temos que pregar sim sobre isso. Que a fé move a mão de Deus em favor dos seus filhos. Não uma necessidade, a fé. Deus responde fé. Repita comigo. Deus responde fé. Agora, a última coisa aqui é quando a fé... Aqui, ó. Pode voltar um lá, João. Não tem o quinto? Aí. Quando a fé se materializa e se cumpre. Agora, a gente caminhou aqui no entendimento. Agora, materializou a fé. Agora, algo aconteceu de fato. Eu te pergunto, você está preparado para ver os milagres se concretizando na sua vida? Se prepare para isso. Se prepare, porque Deus é um Deus que continua fazendo, movendo, e Ele age em favor dos seus filhos, com fé. A Bíblia fala ali, ó, verso 13. Vá e seja feito conforme você crê. Isso é muito forte. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Naquela mesma hora. Dize uma palavra. Basta uma palavra. E o meu servo será curado. Basta uma palavra. E algo pode acontecer na sua vida. Nessa hora, você recebe a cura. O milagre vem. Algo acontece na sua vida. Nesse momento, todos saberão, não haverá como negar que o Senhor agiu na sua vida. Acontece agora algo que a sua fé nessa hora ela é mais fortalecida. Quando você vê algo acontecendo, a sua fé cresce e aumenta. Nessa hora, irmão, o que estava paralisado e à beira da morte ganha vida novamente. Nessa hora nasce um testemunho. Nessa hora nasce um testemunho, irmão. Aquela dor se transforma em testemunho e o nome do Senhor é glorificado e engrandecido. E o versículo final, o texto final de Lucas 17:5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eu quero fazer aquele momento de oração. Eu quero orar por aquelas pessoas que levantaram a mão com alguma situação física. Queremos orar por cura. Tudo sob controle do Senhor. Mas nós queremos nos apropriar dessa palavra. Eu creio que a palavra, quando ela é liberada, ela gera fé. Ela gera fé. E o nosso compromisso não é meramente com o resultado, mas com a nossa atitude. O Senhor quer ver a atitude nossa. O servo nunca seria curado se o centurião não tivesse ido. Você entende isso? Alguém foi lá. Alguém foi até Jesus. Alguém falou, eu creio e eu vou orar por isso. Eu quero aumentar aqui esse leque em dores físicas, mas também em dores emocionais. Eu creio que o Senhor quer tirar a confusão da mente, quer tirar dores emocionais. Eu creio que o Senhor pode fazer milagre nessa área de depressão, ansiedade. Eu creio que o Senhor pode voltar a te trazer alegria no espírito. Que bom que você chegou até aqui. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Ative as notificações para você ficar ligado em tudo que vai acontecer aqui no canal. E não se esqueça, compartilhe com um amigo essa palavra. Tenho certeza que ele vai ser abençoado. Deus te abençoe. Até a próxima!